Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui, os que estão em casa, nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de comunicação, nós estamos vivenciando o tempo comum dentro da liturgia, e a liturgia desta segunda-feira inicia com o livro do Gênesis, o livro da criação. E no livro da criação, como já escutamos em outras oportunidades, fala a respeito, do Deus Todo-Poderoso que fez o céu, a terra, os animais. E aqui, na leitura de hoje, nós fomos até o quarto dia. E Deus viu que era bom. Bom, o autor sagrado, no tempo em que ele escreveu, ele também estava aqui combatendo a realidade mítica, as histórias, os mitos a respeito da criação. E os mitos não definiam um único Deus, mas vários deuses. E aí o autor sagrado então quis dizer: existe um único Deus que criou todas as coisas. Ele é o princípio, Ele é o tudo, partiu dele, e é Ele quem rege todas as coisas. Então o autor sagrado quis deixar evidente isso. E depois, no tempo também, nesse tempo em que ele escreveu, havia o culto às coisas, às estrelas, aos astros. Então havia o culto às criaturas. Então o autor sagrado quis novamente dizer: está vendo? Isso que vocês cultuam está errado. O Criador fez as criaturas, fez essas coisas que vocês estão cultuando, que vocês estão se dobrando. Quando a gente faz um paralelo para o nosso tempo, a gente vai verificar que ainda precisamos anunciar o único Deus, não é verdade? Existe um único Deus, Criador de todas as coisas. Existe um único Deus que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege, que tem piedade de nós. Um único Deus. É isso que a Igreja Católica, é isso que nós, pregadores, cristãos, batizados, devemos anunciar a este mundo, que tem criado, que continua a criar vários deuses, ou não é verdade? Que se cultua homens, mulheres e até mesmo os astros, não é? Não mudou muito, não é? Tem gente que se guia pelos astros, ao invés de se guiar por Deus, pelo único Deus. Muita gente fica ainda nas criaturas, ao invés de ficar com o Criador. E é isso que nós também devemos estar atentos, meus irmãos. Nós, cristãos, nós que já professamos a nossa fé no único Deus, também devemos estar atentos para não nos perder nas coisas criadas, nas obras
e ficar nas obras, e ficar nas coisas, ao invés de ficarmos com um único Deus. E este único Deus se revelou a nós em nosso Senhor Jesus Cristo. O Criador enviou o seu Filho até nós. E nós já temos acompanhado nesses dias que o Cristo passou por este mundo fazendo o bem. E mais uma vez nós temos aqui no Evangelho de Marcos um resumo da vida de Jesus, da caminhada que ele fez. Por onde ele passava, as graças do Pai aconteciam. Tendo acabado de atravessar a Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. O Senhor que falou a crentes e a não crentes, agora ele estava numa região pagã, evangelizando, anunciando o reino de Deus. E ali muitos souberam que o Senhor estava, que o Cristo estava, que o ungido de Deus estava, e por isso foram até ele. Se por um lado, no livro do Gênesis, nós temos o autor sagrado querendo resgatar, então, aqueles que estavam se perdendo nos mitos, na idolatria, nós temos no Evangelho o povo de Deus que acorre ao único Deus, que reconhece o único Deus e que vai em busca de uma palavra, que vai em busca da cura, é verdade? Havia muito interesse, não é? Eu quero ser curado, eu quero uma palavra que me afague, eu quero um conforto. Claro, o povo de Deus, e também nós, né? Ainda precisamos passar por um amadurecimento na nossa caminhada, mas pelo menos eles estavam indo atrás do único Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava indo atrás do único Deus. Não se perca mais uma vez na criatura. Quem está aqui sabe muito bem, né? Não se perca na criatura. Continue com o Criador. Continue com nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele, ame a Ele, busque a Ele de todo o seu coração. E o Cristo veio até nós, veio e realizou as curas, veio e realizou os seus milagres, e fez discípulos, e fez apóstolos, e hoje nós comemoramos São Paulo Miki e companheiros, o primeiro mártir japonês. Provavelmente ele foi evangelizado por São Francisco Xavier, né? São Francisco Xavier, juntamente com Santo Inácio de Loyola, fundaram a Companhia de Jesus, e São Francisco Xavier foi à Ásia evangelizar. E um dos frutos da evangelização de São Francisco Xavier, com certeza, foi São Paulo Miki e seus companheiros. Em 1580, São Paulo Miki entrou para a Companhia de Jesus, era um religioso jesuíta, haviam outros jesuítas ali, e começou uma forte perseguição em relação aos cristãos. O imperador, que antes havia aberto as portas do país para a evangelização, para o cristianismo, agora havia se fechado. Eles haviam se fechado. E por conta desse fechamento, os cristãos ali foram perseguidos. São Paulo Miki, como Cristo, foi também crucificado juntamente com seus companheiros. Vale a pena, quem tem acesso, e através da internet nós temos acesso, né? Ir no ofício das leituras de hoje. O ofício das leituras narra a caminhada desses mártires. Narra o martírio, a entrega desses homens de Deus. E eles iam por martírio cantando a Deus, louvando a Deus. Eles iam para o martírio rezando, Jesus, Maria. Diz o relato que alguns ali estavam tão felizes
porque sabiam que não iam perder a vida, iriam ganhar mais ainda a vida, porque aquele a quem eles haviam pregado, anunciado, agora estava próximo deles se encontrarem definitivamente com Ele. Por isso que eles não choravam, eles se alegraram, porque o encontro definitivo com o Cristo estava próximo. Meus irmãos, peçamos essa graça nesta liturgia, de seguir o Cristo, de amar o Cristo, como Paulo Mique e seus companheiros, que entregaram a sua vida por amor ao Criador e não às criaturas. Peçamos essa graça a nosso Senhor, de amarmos o Criador, de amarmos a nosso Senhor Jesus Cristo e de também doarmos a nossa vida a Ele. E que o nosso testemunho possa arrastar também muita gente para nosso Senhor. Apesar de Paulo Mique e seus companheiros terem sido mortos, eles deixaram o rastro, o testemunho de santidade. E com certeza, se o Japão hoje tem santos e tem cristãos, é devido à evangelização de São Francisco Xavier e também ao sangue de São Paulo Mique e seus companheiros. Paulo Mique estava caminhando para o sacerdócio, não chegou a ser sacerdote, mas ofereceu a sua vida em sacrifício por amor a nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver o sacrifício do dia a dia, não é? Dentro de casa, no nosso trabalho, diante das realidades que nós vivemos, dar a nossa vida, testemunhar a nosso Senhor Jesus Cristo e apontar para o único Deus, o Salvador, o Cristo. Estejamos atentos, não amemos mais as criaturas do que o Criador. Não nos percamos nas criaturas, vamos ter os olhos fixos sempre no Senhor, naquele que deu a vida por nós. E aqui no altar do Senhor, o centro, aquele que vai se sacrificar a nós daqui a pouco, vamos desejar também de todo o nosso coração nos entregar como Ele se entrega em cada Eucaristia. E é na despedida do diácono, ao final da Santa Missa, e de em paz o Senhor vos acompanhe, é esse ide de ir testemunhar, de ir e dar a vida, ir e continuar a amar Jesus Cristo, porque nós o amamos, não é? Não somente aqui, mas o amamos principalmente no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.